seja lá o que for o dia do Senhor, nós temos que nos preparar para ele, né? O dia do Senhor vai chegar. E naturalmente estamos falando aqui esse assunto do dia do Senhor, para que todos possam se preparar para aquele dia vai chegar, né? Então vou examinar aqui, em primeiro lugar, no livro do profeta Joel. Vamos ver Joel 1,15. Porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Então, já naquele tempo, o profeta Joel dizia isso, né? O dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Claro que na linguagem profética os termos às vezes são relativizados, né? Porque quando diz está perto, né? Na linguagem profética nós temos que pensar bem, porque o perto para a linguagem profética pode não ser tão perto assim para nós, né? E agora, ele virá como uma assolação do Todo-Poderoso, uma assolação, uma destruição, né? Algo que não é bom, né? Alguma coisa perigosa que virá aí no dia do Senhor. Isso diz o profeta Joel. No capítulo 2 de Joel, ele vai dizer o seguinte: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Novamente ele dá essa informação, repete, né, que já está perto. E ele se dirige aqui a todos os moradores da terra, né? Se realmente todos os moradores da terra tremam, todos os moradores da terra, é toda a terra, planeta Terra, ou é toda a terra de Israel? Em princípio eu vou entender que é toda a terra mesmo, né? Não somente a terra de Israel. Aí ele continua: dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapa. Então, esse dia do Senhor é um dia a ser temido, né? É um dia de destruição. E apesar de que o profeta falou aqui que está perto, mas ainda não chegou, né? Eu quero dizer que não chegou esse dia. Portanto, está mais perto agora do que quando ele escreveu. No verso 11 ele diz aqui: e o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. Quem o poderá suportar? Então, esse dia do Senhor é grande, né? Várias vezes ele diz que esse dia do Senhor é grande, e aqui ele diz, muito terrível. Quem o poderá suportar? Isso nas palavras do profeta Joel. Em Joel 2,31, ele vai prosseguir, vai dizer assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Né? Então, o grande e terrível dia do Senhor, antes que venha o grande dia. Então, antes desse dia do Senhor, ele vai descrever aqui uma série de coisas que acontecerão. Então, uma das coisas que acontecerão antes do dia do Senhor é um fenômeno que afetará o sol e a lua, né? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Em 2,10 de Joel ainda ele diz assim: diante dele tremerá a terra, abalar-se-á os céus, o sol e a lua se enegrecerão,
e as estrelas retirarão seu resplendor. Então, esses fenômenos astrológicos, né, sempre envolvem na linguagem profética essas três figuras: o Sol, a Lua e as estrelas. Mas ele está dizendo aqui que isso acontecerá antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eu acredito que isso não aconteceu ainda, né? Nem esses fenômenos que antecederão o dia do Senhor ainda não aconteceram. É possível que estejam perto, com certeza está mais perto do que quando o profeta falou isso. Agora, eu quero ir para Atos, no Novo Testamento agora, né? Em Atos, capítulo 2, e no dia de Pentecostes, nós sabemos que o apóstolo Pedro ele citou a profecia de Joel. E eu creio que dentre as coisas que Pedro citou no dia de Pentecostes da profecia de Joel, algumas já aconteceram, outras não. Então vamos lá. Atos 2,15. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Aí ele vai agora citar o profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Isso aqui já aconteceu, né? Qualquer um sabe que esses fenômenos preditos pelo profeta Joel e aqui citados por Pedro no dia de Pentecostes, eles já aconteceram a partir do dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, eles já aconteceram. Só que o que vem na sequência aqui, eu acredito que não aconteceu ainda. Então ele diz aqui, verso 19: farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Esses fenômenos aí que ele está descrevendo agora, citando Joel, eu acredito que não aconteceram ainda, né? Se nós formos ler Apocalipse descreve algumas coisas desse tipo, particularmente o capítulo 9 de Apocalipse. Mas acredito que não aconteceu ainda. Aí verso 20, agora veja o verso 20: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Novamente ele explica aí que esses fenômenos que ele está descrevendo acontecerão antes do dia do Senhor, né? Nós não chegamos ainda no dia do Senhor e ainda não aconteceram também esses fenômenos. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Só que há uma mudança aqui na linguagem de Pedro, porque Joel 2,31, que é o que ele cita literalmente esse versículo com uma pequena mudança. Então, Joel 2,31 diz aí: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E Pedro diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então ele faz uma mudança aqui, né? O dia do Senhor, em vez de ser o grande e terrível dia do Senhor, ele muda para grande e glorioso dia do Senhor. E aí eu vou ler também Malaquias capítulo 4, porque Malaquias repete também Joel. Em Malaquias capítulo 4, verso 5, ele diz: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então veja que Malaquias 4,5 repete Joel 2,31, é a mesma redação, né? O grande e terrível dia do Senhor. E aí Pedro no Novo Testamento já muda a linguagem para, em vez de grande e terrível dia do Senhor, ele muda para grande e glorioso dia do Senhor, né? Então, porque na verdade é que o dia do Senhor será um dia grande e terrível para uns, mas será um dia grande e glorioso para outros, né? E quando nós falamos deste assunto,
é porque nós queremos que nós estejamos no grupo para que o dia do Senhor seja grande e glorioso. E não queremos estar naquele grupo para que o dia do Senhor seja grande e terrível, né? Que veja que tanto Joel como Malaquias, eu vou citar muito aqui, tanto Joel como Malaquias, e a aplicação do Novo Testamento. Então, é isso que Pedro diz aí no dia de Pentecostes, né? Atos, aí já citamos, né? Agora, vou citar Joel novamente. Joel capítulo 3, vamos para Joel capítulo 3. Joel capítulo 3, versos 1 e 2, diz o seguinte: porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Então observemos aqui que o Antigo Testamento ele tem uma linguagem mais voltada para Israel, para a nação de Israel. Então ele está falando aqui de um tempo em que haverá a restauração da nação de Israel, que aqui ele chama Judá e de Jerusalém, né? Porque está tendo em vista mais o reino do sul, que é Judá, e a capital é Jerusalém. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali com eles entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra e lançaram sorte sobre o meu povo. Então, a linguagem que Joel está usando aí é a típica linguagem do Antigo Testamento. Está voltada mais para a nação de Israel. Nesse caso aqui, ele está falando que o dia do Senhor será um tempo de restauração da nação de Israel, né? E aí Deus vai pedir contas às demais nações. É bom atentar para isso, né? Deus vai pedir conta às demais nações pela maneira como elas trataram com Israel. É nesse tempo, no dia do Senhor, né? E lá: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel. Então ele está falando de Israel, a nação, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Então as nações têm que ter cuidado, né? Porque esse dia do Senhor vai chegar, e aonde Deus pedirá conta às demais nações pela maneira como eles trataram a nação de Israel. E aí, como esse tempo, o dia do Senhor será um tempo de restauração para a nação de Israel. Isso ainda não aconteceu, né? Estão vendo aí a nação de Israel existindo novamente, né? Os judeus estão aí, todavia a nação não está restaurada ainda. A nação está num processo de restauração, mas isso só acontecerá plenamente no dia do Senhor. Então vou continuar lendo aqui Joel 3, verso 14, diz assim: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Novamente, esses fenômenos astrológicos aí são citados, né, que vão afetar o sol, a lua e as estrelas. E é sempre nessa sequência aí, né, o sol, a lua e as estrelas, esses fenômenos acontecerão. E como já foi dito no outro texto, antes de chegar o dia do Senhor, né? E vamos para o próximo ponto. Em Malaquias, eu vou agora ler um pouco Malaquias, porque Malaquias fala muito desse dia do Senhor também. Em Malaquias capítulo 3, Malaquias vai dizer o seguinte, Malaquias 3:1: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Parando aí, né? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Como nós estamos lidando com a linguagem profética, nós sabemos que a linguagem profética ela mistura tudo, o passado, o presente e o futuro. Nós aqui temos que separar o que está se referindo a um tempo ou outro tempo. E é interessante que quando ele diz, eis que eu envio o meu mensageiro,
Eu falei ontem, na mensagem de ontem, que o nome Malaquias não é um nome próprio. Malaquias significa meu mensageiro, e que realmente Malaquias é Esdras o escriba, né? E que esse nome Malaquias é apenas um título. Então ele está falando aqui: envio o meu mensageiro que preparar o caminho diante de mim. Aí quando nós vamos lá para o Novo Testamento, em Mateus capítulo 11, Jesus vai citar exatamente esse versículo aí, de Malaquias 3:1, né? Então Mateus 11, verso 10, ele diz: porque este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, né? Jesus muda a expressão meu mensageiro para meu anjo, porque mensageiro e anjo são sinônimos, né? Que preparar diante de ti o teu caminho. Lembrando que lá Malaquias diz que ele preparar o caminho diante de mim, e aqui Jesus já muda diante de mim para diante de ti, porque é o Pai falando a respeito do Filho. E aí no verso 14 ele diz: e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir, porque a última profecia de Malaquias é que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, coisas que acontecerão antes do dia do Senhor, que Joel fala, né, que haverá aqueles fenômenos, mas agora Malaquias também diz que antes do dia do Senhor, Deus diz: eu vos enviarei o meu mensageiro. Aqui Jesus disse o meu anjo. No Antigo Testamento ele diz diante de mim, aqui Jesus diz diante de ti, porque é o Pai falando a respeito do Filho. E aqui Jesus está dizendo que é João Batista. João Batista é o profeta a quem Deus enviou diante do seu Filho, né? E ele diz aqui: antes do dia do Senhor eu enviarei o meu mensageiro, o meu anjo. Isso já aconteceu e se cumpriu na época de Jesus. Já falei em outra oportunidade que a vinda de Malaquias profetizada, a vinda de Elias profetizada por Malaquias já aconteceu. Para mim aquilo ali é profecia cumprida. Não se deve mais esperar uma futura vinda de Elias, porque isso não acontecerá. As duas testemunhas de Apocalipse 11, elas são duas igrejas, embora representem Elias e Moisés. Então, voltando para Malaquias capítulo 3, eu quero mostrar aqui mais uma coisa. Interrompi a leitura do versículo 1 de Malaquias 3, logo no início, se referindo à vinda de João Batista. Aí ele vai prosseguir dizendo: e de repente virá o seu templo o Senhor a quem vós buscais, e o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Aí é que eu vou colocar uma outra ponte aqui, na questão da hermenêutica sagrada, a interpretação da Bíblia. Eu vou linkar essa expressão que eu li agora: e de repente virá o seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eu vou ligar essa escritura com Atos capítulo 2, e a expressão que eu quero usar aqui da interpretação é e de repente, que é uma expressão que é repetida muitas vezes em determinadas ocasiões. Então, e de repente virá o seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Em Atos capítulo 2, verso 2 começa: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ou seja, o templo que Malaquias se refere, creio eu, é agora esse templo aqui, que nós sabemos que no Novo Testamento o templo de Deus são as pessoas, né? Esses 120 discípulos que estavam reunidos no cenáculo no dia de Pentecostes, esses eram o templo, né? E de repente virá o seu templo, o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. E o de repente veio do céu um vento impetuoso. Ela coloca essas coisas na sequência. Então eu acredito que a profecia de Malaquias capítulo 3, verso 1 se refere à vinda do Espírito Santo, né? E ele vem ocupar o seu templo, que aí forma a igreja. Isso é a igreja, né? Agora a igreja tem vida, porque antes era só o corpo
Era só o templo, agora o Senhor, o Senhor veio para o seu templo, é a vinda do Espírito Santo. E aí, voltando para Malaquias capítulo 3, verso 1, diz, verso 2 agora. Malaquias 3, 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Eu repito, estamos lidando com profecia. As coisas ficam tudo misturadas nas profecias. Nós temos que separar. Claro que nós não podemos separar arbitrariamente. Nós devemos separar usando os princípios da hermenêutica sagrada, né? Fazendo a interpretação correta baseada nos textos. Então, quando ele diz, verso 2: mas quem suportará o dia da sua vinda? Eu vou pegar a palavrinha vinda, que é a palavra vinda, que é muito repetida no Novo Testamento. E essa palavra vinda, tecnicamente chamada de parousia, no grego é parousia, a vinda se refere sempre no Novo Testamento à vinda de Jesus. Só que a vinda de Jesus no Novo Testamento, ela se refere, é a segunda vinda, porque na profecia as duas vindas se misturam, né? E agora no Novo Testamento, quando ele é repetido muitas vezes, a vinda, que é a parousia, a manifestação de Jesus. E aí eu creio que a profecia de Malaquias 3:2 está se referindo à vinda, à segunda vinda, ou a parousia, que é realmente o dia do Senhor, né? Por isso que o dia do Senhor no Antigo Testamento, dos profetas, é chamado o grande e terrível dia do Senhor, porque será um dia a ser temido, será um dia de julgamento, dia de juízo, em que Deus vai pedir contas das nações, né? E o parâmetro das nações será a maneira como se relacionaram com Israel, e também pedirá contas das pessoas, baseado na revelação que o Novo Testamento traz, né? Então ele diz, Malaquias 3:2: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Esse fogo do ourives aqui realmente fala de fogo. O dia do Senhor, ele é muito ligado com fogo. E o fogo no sentido de ser um agente purificador, né? O metal, o ouro, a prata, os demais metais, eles são purificados por meio do fogo, né? Para tirar a escória, a sujeira, a purificação é por meio do fogo. E aí ele cita aqui, e ele será como o sabão dos lavandeiros, porque enquanto que os metais são purificados por meio do fogo, as demais coisas, como o tecido, né? Eles são lavados com sabão, o sabão dos lavandeiros. Hoje seria das lavandeiras, né? Mas aqui está nos lavandeiros. Ou seja, um agente purificador, né? Que ele trará, né? Ele fará isso. Sabemos que o Espírito Santo é um agente purificador, né? O Espírito Santo ele purifica o homem da sua pureza espiritual, da sua impureza espiritual. Mas quando Jesus vier a segunda vinda, que é o dia do Senhor mesmo, ele agirá também como um agente purificador, mas é através do juízo, né? Lembrando que o juízo de Noé, na época de Noé, o mundo de Noé sofreu juízo por meio da água, que é um agente purificador. E o próximo juízo, que será o dia do Senhor, que tem um paralelo naturalmente com o mundo de Noé, o julgamento de Noé, a purificação será com fogo. São os dois agentes aqui que ele menciona. Então ele diz: e assentar-se-á como fundidor e purificador da prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Então ele frisa aqui que ele purificará os filhos de Levi. Eu percebo que essa mensagem, tanto de Joel quanto de Malaquias, elas são mais dirigidas aos sacerdotes, que são os sacerdotes e levitas, ou seja, os pastores de Israel, os líderes de Israel, né? Então ele purificará os filhos de Levi, porque os líderes estão mais aqui em evidência, embora também o povo seja contemplado aí. E ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Ou seja, aqui está ouro e prata por meio do fogo, né? Então o Senhor trará oferta em justiça. A partir daí, então, haverá um outro tempo. É um tempo de restauração, mas a partir do dia do Senhor. Aí ele continua em Malaquias 3:4 e dizia o seguinte: e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Ou seja, novamente a linguagem do Antigo Testamento se referindo à nação de Israel,
Judá e Jerusalém, isso aqui está representando toda a nação de Israel. É um tempo de restauração da nação. E a restauração da nação será, em primeiro lugar, uma restauração espiritual. Apesar de que Israel está aí, né, com toda a sua cultura, mas falta o Espírito Santo, né, porque a presença do Espírito Santo lá é que legitima o reino de Deus, a presença de Deus. Foi o Espírito Santo que foi tirado. É o retorno do Espírito Santo para a nação que vai trazer esse tempo. Por isso que ele diz: e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos, naturalmente, quando estava lá o Espírito Santo, né? Então, o dia do Senhor será um tempo de restauração para Israel. E aí, aplicando isso para o Novo Testamento, será um dia também agradável para a igreja. Então, vamos ver mais aqui. Vamos ver aqui Malaquias, voltar para Malaquias, capítulo 4 de Malaquias. Agora eu vou para o capítulo 4 de Malaquias. O capítulo 4 de Malaquias é muito rico em informações proféticas a respeito de muitas coisas, tanto para os judeus como para a igreja. Então diz aqui, Malaquias 4, verso 1: porque eis que aquele dia, o dia do Senhor, vem ardendo como fornalha, novamente referência ao fogo, né? Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. O dia que está para vir os abrasará, o dia do Senhor, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Então o dia do Senhor será um dia de juízo, né? Um dia de julgamento para os ímpios, né? De maneira geral para os ímpios. Ele fala que os soberbos e todos que cometem a impiedade, os soberbos e os ímpios, né? Por assim dizer, é o que ele está falando aí. Então o dia do Senhor será um dia de juízo, e juízo com fogo. E aí eu quero citar aqui Novo Testamento agora, né? Fazendo essa aplicação do dia do Senhor ao Novo Testamento, em que os escritores do Novo Testamento falam do dia do Senhor, embora ele não use essa expressão, nem sempre ele usa essa expressão, mas na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no primeiro capítulo mesmo, a partir do verso 6, eu vou ler a partir do verso 6, que ele vai descrever na linguagem do Novo Testamento o dia do Senhor, um dia de juízo, né? Aí vai lá, 1 Tessalonicenses 1,6: se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Isto porque Paulo está escrevendo esta carta a uma igreja em Tessalônica, uma igreja grega, que está sofrendo perseguição. Parece que assim, a situação da igreja do Novo Testamento é quase sempre debaixo de perseguição. E aí ele vai dizer aqui: se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, seja a igreja, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo. Novamente vem aquele fogo que está ligado ao dia do Senhor, né? Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Então o dia do Senhor será um dia de vingança, vingança divina. Essa expressão está usada em várias partes, né? Inclusive na profecia de Isaías, é o dia da vingança, né? E eu já vi um pregador dizer assim: não, mas essa vingança aí é contra Satanás que Deus vai fazer. Não, é verdade, não, é contra seres humanos. Ele diz aqui: tomando vingança dos que não conhecem a Deus, seres humanos, e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dois tipos de pessoas que ele vem para tomar vingança. No dia do Senhor, dos que não conhecem a Deus, e os que não conhecem a Deus
não conhecem a Deus, por isso não o honram, por isso o desonram e rejeitam as suas leis. Mas também contra os que não obedecem ao Evangelho, ou seja, conhecem o Evangelho, conhecem a lei de Deus, conhecem a Deus, mas não obedecem. Então é contra esses dois tipos de pessoas que Jesus virá tomar vingança. Então é por isso que os profetas dizem o grande e terrível dia do Senhor, porque será um dia grande, mas será um dia terrível para aqueles que sofrerão esse juízo. E Paulo descreve aqui, né? Quando vier para ser glorificado dos seus santos e para se fazer admirável em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Por isso que quando Pedro cita no dia de Pentecostes o dia do Senhor, ele diz, é o grande e glorioso dia do Senhor, porque será um dia glorioso para aqueles que creem, para aqueles que obedecem a Deus, né? Mas será um dia terrível para aqueles que não fazem. Então aí por isso que o dia do Senhor vai sendo clareado no Novo Testamento, através da revelação progressiva que tem dentro da própria Escritura, né? E aí eu quero citar o apóstolo Pedro, que no dia de Pentecostes ele citou aí o grande e glorioso dia do Senhor. Ele disse que aconteceria sinais astrológicos no sol, na lua e nas estrelas antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Mas agora Pedro, na sua segunda carta, ele vai descrever com mais detalhes o dia do Senhor, o que acontecerá. Então, segunda carta de Pedro 3,10, ele diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Você vê que agora ele falou o dia do Senhor e agora ele falou o dia de Deus, né? Tem outros textos que falam o dia de Cristo. Ele fala aqui o dia de Deus, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão. Normalmente o fogo está associado com a vida, e os elementos ardendo se fundirão. Porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então isso é Pedro descrevendo o dia do Senhor, né? Que será um dia terrível mesmo. Naturalmente, Apocalipse vai falar muita coisa a respeito desse dia, né? Então, vamos voltar para Malaquias, que está dando o tom aqui sobre o dia do Senhor. Em Malaquias diz assim, depois que ele cita o juízo no capítulo 4, verso 1, ele continua dizendo, Malaquias 4:2: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros do cevadouro. Algumas versões têm da estrebaria, né? Ou seja, ele diz que o dia do Senhor será um dia de alegria para aqueles que temem o meu nome, diz. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerro do cevadouro. Um dia de alegria. Antes disso, em Malaquias capítulo 3, a partir do verso 16, ele vai dizer algo sobre isso também. Diz assim, Malaquias 3,16: então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Está sempre associado o temor a Deus, o temor do seu nome, o nome do Senhor, né? E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, e poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus, o que serve a Deus e o que não o serve. Então essa é a profecia, né? E aí está aí o consolo, né? Porque durante o livro de Malaquias ele vai dizer que os judeus estavam falando assim, que proveito há em servir a Deus, né? Porque acontece
tantas coisas para os ímpios, nós que servimos a Deus acontecem coisas ruins, e Deus está dizendo assim, olha, no dia do Senhor vocês vão ver a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, entre aqueles que temem o meu nome, ele diz, e aqueles que não temem, porque aquele dia, né, com toda aquela descrição horrível, terrível, né, vai ser amedrontador, né, as coisas que acontecerão, de desmaiar o coração dos homens, né? No discurso de Lucas 21, Jesus diz, os homens desmaiarão de terror pelas coisas que sobrevirão ao mundo. Então nesse dia Deus vai dizer assim, agora vocês vão ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, porque naquele dia, aqueles que não temem ao Senhor, aqueles que não servem, estarão à mercê do juízo que acontecerá no dia do Senhor, mas aqueles que temem o meu nome, ainda que estejam sofrendo no momento, ele vai dizer, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. Se refere a Jesus, né? E nas duas vindas dele, mas principalmente agora essa segunda, né? Então eu vou, acredito, parar por aí, né? Mas eu ainda quero citar para terminar uma palavra que está na segunda carta de Pedro, porque alguém pode perguntar, como é que eu posso me preparar para o dia do Senhor? Será que está perto? Joel diz 2 vezes pelo menos, está perto o dia do Senhor. E se estava perto naquele tempo, imagine hoje, está mais perto ainda. Então temos que nos preparar para o dia do Senhor. Eu vou terminar com essa escritura aqui, segunda carta de Pedro 3:9. Ele diz aqui, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então Deus aguarda pacientemente que se arrependa, né? Que o ser humano se arrependa. E aqui quando eu falo que a preparação para o dia do Senhor é arrependimento, não estou me referindo só ao arrependimento dos de fora, né? Eu estou me referindo ao arrependimento também da igreja, porque a igreja precisa se arrepender, né? Assim como Israel precisará se arrepender para voltar às boas graças de Deus, a igreja também precisa se arrepender, né? Cada um olhe para si e veja se está realmente andando de conformidade com esse temor de Deus, né? Parece que muitos perderam o temor de Deus. Então arrependa-se, né? A palavra de ordem do Novo Testamento é arrependimento. Então examine-se o homem a si mesmo, né? Está falando a respeito da ceia, né? Só que a ceia lá também fala de juízo, né? Por isso que Paulo diz lá que por causa disso muitos estavam fracos, muitos estavam doentes e muitos já tinham morrido, dormiram, porque a palavra de ordem é arrependimento, para nos preparar para o dia do Senhor, porque será um dia terrível, de meter medo. Aí não adianta ficar, não fique metendo medo no povo não. Por que não? Porque quando chegar naquele dia, o povo vai dizer, por que os meus pastores não me avisaram? E a única coisa que vai salvar vai ser a maneira como nós nos relacionamos com Deus agora, através da sua palavra, né? Praticamente, Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a mesma coisa que Pedro está dizendo aqui, que Deus não quer que ninguém se perca, mas espera que todos se arrependam. Por isso que Jesus demora para voltar, ou seja, o dia do Senhor demora, porque Deus espera o povo ainda se arrependa. E na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4, ele diz quase a mesma coisa. Ele diz assim, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, o desejo de Deus é que todos se salvem, mas para que sejam salvos é necessário 2 coisas. Uma é que tenham o conhecimento da verdade, né? E o conhecimento da verdade vem pela palavra, a escritura. E o outro é que se arrependam, porque confrontando a sua vida com a palavra, nós temos que nos corrigir, né? Aquilo que tem de errado na nossa vida, nós temos que procurar corrigir, para estarmos preparados para o grande e glorioso dia do Senhor. Quer dizer, o dia do Senhor será grande e glorioso para aqueles que realmente estarão preparados, mas será grande e terrível, no sentido de meter medo, para aqueles que não estão preparados. Então, assim, ainda temos tempo de nos preparar para esse grande dia, o dia do Senhor.